A história da humanidade é a história de seus conflitos. Opiniões diferentes, ações que se chocam com o outro, que muitas vezes nem o levam em consideração. Conflitos que muitas vezes interrompem qualquer via de comunicação, levando à total falta de diálogo. Diversidade vai falar hoje sobre algumas práticas que pensam e agem sobre essa questão de maneira diferente: a mediação e a justiça restaurativa. Esse termo mediação, ele começou a ser usado mais recentemente, né, como até uma estratégia, né, em algumas formas, né, de atuação profissional, não só do psicólogo, né, mas também de outros profissionais, nessa ideia de que você tem duas partes em litígio e, portanto, existiria uma terceira pessoa, né, que estaria nesse espaço institucional, nesse espaço com uma certa atribuição institucional que deveria ajudar essas partes a chegarem a um consenso. E a psicologia, né, na verdade, ela trabalhou desde a sua origem, né, quando nós pensamos no lugar do psicólogo, enquanto esse lugar de alguém que vai propiciar a reflexão, a discussão, a crítica de alguma questão com o outro, ele também assume, em muitos momentos, esse lugar de mediador, né? Não necessariamente somente com essa estratégia, né? Mas ele é esse interlocutor, né? Essa pessoa que passa a ser uma terceira voz, né? Entre aquilo que a pessoa pensa e o que ela vive, ou entre ela e outras pessoas, ou entre ela e uma situação que ela queira, né, resolver ou que ela não consiga resolver por algum motivo. Então, o psicólogo tem essa função, esse papel de interlocutor nas várias instâncias também. Nós trabalhamos sempre com a mediação, que é transformativa, e a gente busca também essa transformação dentro da justiça restaurativa. Porque o que a gente está procurando não é só resolver, toma lá da cá, ou vamos partir pelo meio, e entre 0 e 100 a gente fica com 50. Entre preto e branco transformamos em cinza. Não, nós vamos criar soluções mais criativas, e o mais importante é que é vista de um outro lugar. As pessoas se transformam quando estão assim cara a cara, construindo juntas, entendem o ponto de vista do outro, se sentem entendidas, e o problema é que a gente inicia sempre um processo desse assim: você é o meu problema, para passar a ser nós temos um problema. Teve uma história muito interessante que eu escutei essa semana, de que um mediador americano chegou para fazer uma mediação e eram dois iranianos que não falavam inglês. E aí ele não tinha tradutor, então eles fizeram alguns sinais que deu para entender que estava começassem a falar. Os dois começaram a falar, e o mediador não entendeu nada, mas ele escutava, olhava para quem estava falando, olhava para o outro, até que eles fizeram o sinal que estava tudo bem. E saíram da sala. E aí, lá fora, alguém disse que a mediação foi excelente, né? Que o mediador foi excelente. E ele disse contexto para a conversação. Ele disse que ele ficou presente, que ele fez isso, ele ficou presente e acompanhando o tom, né? E dando a escuta, a atenção e o espaço protegido. E o conflito se solucionou, né? Claro que nem sempre é assim, né? Tem diversos níveis de conflito, diversos níveis de diferentes pessoas envolvidas em conflitos, né? Mas esse exemplo eu falei, nossa, que coisa interessante, né? O ser humano quer mesmo alguém que ajude a sentar para conversar. Às vezes as brigas vão indo, porque em nenhum momento puderam sentar para ouvir, falar até o final, né, sem ser interrompido. A mediação é milenar, né? Na época dos nômades, por exemplo, né, onde você carrega uma colher e um prato, o outro a cadeira e tal, o pensamento era esse, quer dizer, se o grupo der certo, eu vou dar certo. Então todo mundo resolvia seus conflitos conversando. O mundo do trabalho é um verdadeiro ninho de conflitos.
Em uma relação estabelecida em cima da assimetria de poder, onde poucos mandam e muitos obedecem, os problemas de comunicação e relacionamento brotam por todos os cantos. A psicologia organizacional e do trabalho tem um olhar atento sobre essa questão. Um olhar que se adequa não só às mudanças no mundo do trabalho, mas no próprio entendimento do significado de conflito. É interessante esse tema porque, se a gente acompanha ao longo dos anos, muita coisa já mudou em relação à percepção que as empresas e as organizações tinham sobre conflitos. Eu talvez desenharia isso em 3 estágios diferentes. No passado, o conflito era visto como algo a ser, execrado, extinto, vamos acabar com qualquer possibilidade de conflito dentro da organização ou de qualquer discussão dentro da organização, porque isso atrapalha a produtividade. Talvez, num segundo momento, mas nos últimos 30 anos, passou-se a parar de querer, acabar completamente com os conflitos e passou-se a entender o conflito como algo inexorável que sempre estaria presente no dia a dia das organizações e que, o psicólogo, a área de recursos humanos poderia ajudar a amenizar isso, antevendo algumas questões. E mais recentemente, na verdade, em muitas situações o que a gente vê é o próprio conflito sendo estimulado no sentido não negativo do tema, mas no sentido positivo de que diferentes ideias, diferentes perspectivas podem render soluções mais criativas. Quem contrata esse serviço, né? Seja na área do trabalho, seja na área da educação, seja na área da assistência social, né? Quer dizer, quem é o gestor, né, vamos chamar assim, ou dono da empresa, ou o dono da faculdade, né, que vai, na verdade, solicitar desse profissional esse lugar institucional. Então, esse é um dilema da própria Constituição, vamos chamar assim, né, da psicologia nos seus diversos campos. E, para alguns autores, quer dizer, o fundamental é que esse profissional possa dizer claramente, desde o primeiro momento, quem que o contratou, né? A que ele está, ou de alguma forma, ou a quem ele está representando, né? E ele ter, eticamente, a defesa dos seus princípios e dos princípios éticos que são propostos para a sua ação profissional. Alguns autores, né, da própria psicologia institucional, que já nos anos 50 começaram a trazer, né, para o interior da psicologia as discussões dos trabalhos em grupo, dos grupos operativos, né, e da necessidade de você pensar as instituições, né, são aqueles que começaram a nomear no interior da psicologia a necessidade de que se deixe muito claro, né, que se faça esse contrato inicial de trabalho, que eles chamam de enquadre, né? Quer dizer, que esse enquadre seja feito à luz de explicitar os objetivos, de explicitar qual é a tarefa que o grupo vai realizar, né? Quer dizer, esse princípio da transparência, né? Que é um princípio ético fundamental para qualquer ação profissional e muito mais ainda para a ação do psicólogo. Quem, como eu, escolhe ir para trabalhar dentro das organizações, quer seja, como funcionário da organização, quer seja como prestador de serviço, a gente faz uma escolha justamente por atuar nessa mediação entre o trabalhador e a organização. E o nosso grande papel é buscar ações que possam convergir os interesses de um e de outro. Isso, adianto, não é fácil, tem questões, muitas vezes até, epistemológicas que separam, o patrão e o empregado e o trabalhador, mas o desafio é a gente encontrar até onde é possível chegar e construir linhas de convergência. O que eu tenho visto que mais gera conflito e dificuldade, aí eu não estou falando da organização como um todo, mas aí eu estou falando entre duas pessoas, eu estou falando entre equipes, né? O que mais gera divergências problemáticas dentro das organizações, entre as pessoas, é muitas vezes a dificuldade de se comunicar ou a dificuldade de ambos perceberem
dentro de um mesmo ponto de vista. Muitas vezes acontece muito de percepções estarem sendo geradas de formas diferentes, e essas percepções é que muitas vezes causam mal-entendidos, causam divergências. E a forma de resolver e trabalhar isso, inevitavelmente, tem sido a gente conseguir criar um denominador comum e colocar esse denominador na mesa para que ambos estejam falando a mesma língua. Por exemplo, uma questão interessante é quando você tem situações em que do adolescente, por exemplo, né? Que você tem situações, muitas vezes, que o adolescente realiza alguma atitude na escola, alguma coisa que não é considerada como adequada, né, para aquela escola. Então, você pode ou punir, né, com uma advertência, expulsar, colocar em casa por vários dias, suspender esse aluno, né? Ou você pode estar atuando dessa forma mediada, quer dizer, de você poder colocar esse aluno junto com o seu responsável, com o professor, né, com o coordenador da escola, e poder pensar com ele o que significa, né, essa atitude dele, onde que isso, que contexto isso aconteceu, o que está acontecendo na escola. Mediação dentro da escola. A educação sempre recorreu à psicologia, atrás de laudos e muitas vezes na tentativa quase cruel de patologizar comportamentos diferentes das crianças. A lógica da medicalização: eu lhe dou um aluno diferente, você me devolve um dislexo ou coisa que o valha. Mas de uns tempos para cá, a escola passou a ter outra postura para entender e incorporar as diferenças que a formam. E principalmente, passou a enxergar os conflitos e eventuais desvios nos procedimentos de alunos, professores, funcionários de direção como passíveis de punição. A mediação chegou à escola para que dentro dela todos tivessem voz. A inserção do psicólogo na educação deve se dar numa relação muito próxima com os educadores. Acho que esse é o grande caminho para conseguir ser um bom mediador, né? De aproximação e não de qualquer postura que distancie, que torne o psicólogo como alguém especialista, alheio ao que acontece. Então eu sempre digo isso, que o bom psicólogo escolar é aquele que está no pátio, está na sala de aula, está no dia a dia, vivendo o cotidiano escolar, para então poder compreender melhor e aí fazendo parte desse grupo, fazer um exercício que é um exercício difícil, que é de aproximação e afastamento, né? Eu me aproximo muito do grupo, do que está sendo vivido, das situações corriqueiras, cotidianas da escola, mas ao mesmo tempo eu vou buscando um certo afastamento para conseguir uma compreensão melhor dos fenômenos e então poder exercer a mediação junto aos diferentes atores da escola. E a mediação vai se dar de diferentes modos a partir dos diferentes graus escolares, se a gente puder chamar assim. Então, há necessidades específicas, por exemplo, na educação infantil, que pressupõem uma mediação do psicólogo. É um momento para muitas famílias, um momento onde, pela primeira vez, a criança é inserida num outro grupo social que não a família. Isso cria alguns conflitos da família em relação à escola, a disputa muitas vezes com a professora, a criança que chega em casa e chama a mãe de professora, e isso deixa a mãe muito incomodada, né? Como alguém está ocupando o lugar dela. Então, trabalhar isso junto às famílias, junto à escola, criando uma relação muito mais de parceria, é uma mediação na educação infantil, por exemplo. A mediação, se a gente pensar nas crianças maiores, né, na sexto, nono ano, as questões da adolescência muito presentes, né, a sexualidade, a questão da droga começando a aparecer e o psicólogo tentando achar os melhores caminhos para a discussão, para a reflexão, porque eu acredito que o caminho melhor é discutir sobre as práticas, é pensar sobre a vida, seja com crianças de 6 anos, seja com adolescentes de 15, 16 anos. Né? Então, pensando nas crianças. Se a gente pensa nas relações com os profissionais, o psicólogo pode ser mediador na relação, um pouquinho eu falei, família e escola,
nas relações entre os professores e a gestão da escola. Muitas vezes as coisas que vão sendo percebidas precisam que alguém faça essa passagem do modo mais apropriado, que nem sempre, né, o psicólogo é a única pessoa que faz isso, mas eu acredito que ele é parte de um grupo que busca essas aproximações, né? Uma mudança e tanto em um ambiente onde os desvios sempre foram tratados com punição, onde os problemas eram automaticamente ejetados. Quando a gente sugere à família que tire a criança da escola e leve para outra, a gente está fazendo um atestado de incompetência, dizendo essa escola não dá conta, mas deve haver alguma outra que dá, né? Por exemplo, a questão da droga com o adolescente. Então, situações que eu já vivi, em que o menino diz que está usando droga, mas não quer que a mãe saiba. E aí, né? Como é que fica a história do sigilo, do não sigilo? Na escola, né, o psicólogo trabalhando na escola, na educação, não dá para manter um segredo sobre esse tipo de coisa. Sobre, por exemplo, eu tive um casalzinho uma vez de adolescentes, bem adolescentes, primeiro ano do ensino médio, eles tinham uns 15 anos, que eles estavam preocupados que estavam com alguma doença sexual, os dois. E a menina achava que estava acontecendo alguma coisa, mas eles estavam com muito receio. Primeiro porque a família não sabia que eles tinham um relacionamento sexual, quer dizer, oficialmente não sabia. E eles não sabiam muito bem para que caminho ir. E me procuraram na escola para dizer que eles estavam achando que alguma coisa errada estava acontecendo. Então aí todo o caminho de convencê-los, não dá para eu dizer, tá bom, vou conversar com seus pais, né? Porque ele precisa encarar com responsabilidade o que está acontecendo e isso também é crescer. Crescer faz parte, né? O André é um psicólogo com uma formação bem específica, diferente. Enquanto fazia sua graduação na PUC de São Paulo, trabalhou como professor alfabetizador no extinto Carandiru. Dos 11 professores que compunham sua turma, ele e mais 4 tiveram a sorte de não ter um surto psicótico, influenciado pela violência extrema do ambiente carcerário. Essa experiência acabou influenciando em sua carreira e em 2002 lá estava ele embarcando para a Irlanda, fazendo um trabalho com presos dissidentes do IRA. Para lá, levou a sabedoria de Augusto Boal e seu Teatro do Oprimido e de Paulo Freire e sua visão de educação. Eu acabei indo por esse lado por conta desse meu trabalho no Carandiru, né? Essa coisa de trabalhar no Carandiru, no presídio, deixa uma marca, pelo menos para as pessoas, né? Então, depois que eu saí da universidade, sempre que eu ia procurar trabalho e tal, alguém sempre que tinha um problema grave, enfim, ou uma zona muito violenta, chamava a gente para ir trabalhar, porque aqueles caras sabem como lidar com isso e tal. Até quando a gente foi trabalhar em São Bernardo, tinha uma ONG trabalhando lá com sexualidade, aí por conta da violência saíram, falaram, chama aqueles caras que... E a gente produziu, acho, alguns dispositivos muito interessante para lidar com grupos e com comunidades e com conflito. Então, eu fui trabalhar em 2002 com presos dissidentes do IRA, né? Eu cheguei lá, eles me colocaram numa cela com mais 8 pessoas, então, mais 6 pessoas, 2 mais ou menos ao meu lado, mas eu não dava para ver muito esses 2 que estavam ao meu lado, e 4 na frente, e fizeram uma entrevista. Perguntaram o que eu achava do PT, o que eu achava do Lula, o que eu achava do MST, o que eu achava do... E aí fizeram uma entrevista toda para depois eu ser admitido para trabalhar lá, né? Foi um pouco assustador, assim, porque não estava preparado e ainda em inglês, né? Então você fica meio ressabiado. Mas enfim, aí eu fiz esse trabalho, foi um trabalho muito interessante. Por 3 meses, retornei e aí nesse mesmo período eu fiz um trabalho com jovens que estavam pedindo asilo político na Irlanda. E a agência que me contratou continuou em contato comigo, queria que eu voltasse no ano seguinte e tal, eu não podia, estava envolvido em várias coisas aqui. Mas em 2004 eles me contactaram querendo que eu escrevesse um curso que envolvesse teatro do oprimido, mas que envolvesse essa ideia de transformação de conflito e arte. E aí a gente trabalhava com o teatro do oprimido discutindo essas questões com os jovens e com os grupos paramilitares. Então uma das discussões que a gente propôs foi uma situação que
2 jovens são pegos bebendo no parque, e aí um pouco conta a história dos jovens, né, um jovem que vem de uma família de grupo paramilitar, que o vô era um herói, que assassinou um líder do IRA e tal. O pai foi assassinado, então ele não tem o pai, e não tem grana na casa, e a comunidade, como várias outras comunidades pobres no mundo, não tem nenhum recurso social para lazer, diversão, promoção da vida naqueles lugares. E aí eles acabam indo beber no bar e ainda são punidos pelo grupo paramilitar. E aí a gente usou o teatro para fazer essa discussão com o grupo paramilitar e com a comunidade, e falar, bom, nessas situações como é que a gente pensa o uso do espaço público, mas também o lazer, a questão do direito dos jovens, não é? A partir dos anos 90, um grupo de cineastas do norte europeu lançava o que seria um movimento artístico de vida efêmera, mas de larga influência. Era a proposta de um cinema mais cru, menos artificial, onde a câmera não trabalhasse no sentido de iludir, mas sim de dar significado aos dramas humanos. Thomas Vinterberg fez a primeira obra do movimento, Festa de Família. Na comemoração dos 60 anos do patriarca de uma respeitada família, um dos filhos aproveita a cerimônia para lavar a roupa suja e abordar um conflito terrível, que a família sempre preferiu ocultar, tentando resolver com o silêncio o que não poderia ter se calado. Esse é o tipo do filme que, quando você acaba de ver, você está já na situação limite, porque ele é todinho conduzido em torno de um tema que inicialmente é surpreendente para quem está assistindo. Agora, do ponto de vista do tema do programa, esse filme ele coloca assim, uma tensão, que é uma tensão exacerbada, tá? E o centro dele é o conflito, né? Por um instante, a impressão que eu tenho é que a luta é para evitar o conflito, tá? O tempo todo. Ah, claro. Esse conflito ele é um conflito latente, tá? Mas você ou demoniza aquele que produz o conflito, no caso a vítima, tá? Ou você enlouquece ou trata como louco. Então, qual que é o significado disso? Como é que você pensa a presença do conflito, tá, nessas relações que foram feitas para ser o contrário, para serem harmoniosas? Bom, necessariamente harmoniosas. Claro, espera-se. E se não forem, abafa-se, não é? Disfarça-se, faz de conta, dissimula-se, que é tudo que o filme apresenta. Não é? Todas as estimulações para sustentar uma família estruturada que está arrebentada há muito tempo. O que, lembrando um pouquinho que você colocou, né, no Bicho de 7 Cabeças, é uma situação terrível, porque é o pai que tem o poder de internar o filho no manicômio. Nesse filme do Vinterberg é um monte de crianças que precisaram ficar adultas, encontrarem uma situação propícia no jantar para, articuladas, conseguirem, depois de muitas tentativas, não é, encerrarem um conflito que para elas foi insuportável. Sim. Na nossa sociedade, nesse sistema penal que nós vivemos, toda situação como essa denunciada transformará essa criança numa vítima e, portanto, exposta. Não é? Então, é uma situação terrível para a criança, porque eu às vezes fico pensando o que é mais cruel, você expor essa situação de vítima com 8, 9, 10 anos, sim, ou como é que elas tentam criar uma condição para em algum momento pegar o pai no contrapé, né? E aí, assim, percebendo também como é que a mãe saiu fora e o risco, que é o risco da irmã, sim, agora, de suicídio. Uma situação dessa, existe possibilidade de acordo? A da festa de família não há. Não houve. Não há. Não há acordo. Só há alguma coisa que
se há alguma coisa justa, porque o justo sempre é um problema, Sim. mas se há alguma coisa justa, ela está na maneira pela qual aqueles filhos resolveram expor e encerrar aquele caso. Nenhuma justiça seria capaz de criar um impacto como esse, não é? Agora, o que se passa com esta família no filme, tá? É que de uma maneira se passa com todas as famílias. As famílias têm os seus segredos, elas têm as suas formas de ocultar os seus conflitos. Tá? É claro que aqui o conflito ele é insuportável, tá? Porque se trata desta violência cometida contra aquelas crianças. Tá? Então ela é insuportável. Eu prefiro que traga o conflito. Mas por quê? Por quê? O que te faz pensar que isso pode ser uma Olha, o que me estratégia? faz pensar que eu sou um homem que não gosto muito de lidar com dissimulações, escamoteamentos, etc., e com mediadores, para entrar direto no assunto, não é? Então, acho que a gente tem sempre que lidar com as situações como elas se apresentam. E se nós estamos envolvidos em alguma delas e em que notamos que há uma dissimulação e essa dissimulação está corroendo alguém, eu acho que a gente tem que colocar isso para frente, para fora. Infelizmente é isso, não é? Fazer subir o leite, deixar o leite transbordar, porque tudo no nosso mundo hoje em dia é para assim, estarmos atentos pelo menos 2 minutos antes do leite ferver. Sim. Não é? Estarmos atentos para não sujarmos absolutamente nada, não é? Deixarmos as crianças impecáveis, lindas e tristes, ainda que elas gritem muito para demonstrar uma alegria dissimulada. Então, nós vivemos num mundo de uma representação de alegria, felicidade, limpeza, ascensão, prosperidade, etc., e conservadorismo, que me surpreende muito. É quase como se fosse assim, uma estranha nuvem cinza sobre uma coisa muito colorida. Para nós que vivemos no Brasil sob o tempo da cinza, Sim. não é muito estranho viver isso que a gente está vivendo hoje em dia. Então, todos querem acalmar, não é? Parece que todas as pessoas fazem um esforço monumental para que nada saia do lugar, tudo seja corrigido rapidamente, não é? No caso do filme, tá? Há bom, evidentemente, se fosse tratado da base de uma teoria criminal, tá? Tem ali um criminoso e tem a vítima. Tá? Mas é vingança. E é muito mais justa do que a do tribunal, eu acho. Ela não é uma pena, né? Não, mas toda justiça pensa como se fosse uma é o exercício tragédia, da vingança. uma tragédia grega. Ali resolveu o problema. É que a tragédia grega ela sempre deixa uma coisa em aberto, né? Talvez isso tenha Por isso que o filme o aspecto termina, trágico dele, talvez seja, porque nós por não isso o filme sabemos termina ao certo desta maneira. Isso. O que vai acontecer com o rapaz, com a irmã, com a antropóloga. O que cada um vai fazer da sua vida a partir dali? Pode fazer o que quiser. Nem sempre as famílias e outros grupos de convivência conseguem resolver suas questões sozinhas. Muitas vezes, casos como o de festa de família vão parar na justiça. Eu coordeno o setor de mediação do Fórum de Santana e de Itaquera. Então, como é que funciona isso? Os juízes mandam os processos para a mediação, quando eles percebem que é o caso. Isso é um jeito de chegar as partes para o nosso trabalho. A outra parte, outro jeito, né, outra forma de se fazer mediação dentro do fórum é quando as partes vêm, ou porque conheceram alguém que fizeram e gostaram, por indicação, ou por algum funcionário que conhece o nosso trabalho, e aí então fala, olha, vai lá e marca, agenda um horário lá com as mediadoras e tal, que a gente chama de triagem, né?
ou porque um advogado que participou da mediação gostou do nosso trabalho, né? E indicou, então, pede dentro do processo que seja realizada a mediação. Helena é, na verdade, a doutora Helena. Mas esse espaço é reservado apenas aos formados em direito? Quem é o mediador penal? Dentro da mediação mesmo, nós temos 2 mediadores, um do direito e um de uma outra área. Por exemplo, no Fórum de Santana, a gente tem uma médica, por exemplo. Na equipe reflexiva é a mesma coisa, mas aí não precisa ter um operador do direito. Pode ser qualquer pessoa de qualquer área, desde que devidamente capacitada, né? Em Santana, nós pedimos 90 horas teóricas e 50 horas práticas. Tanto no fórum quanto na mediação privada, a gente usa o mesmo formato, né? Então, nós temos 2 mediadores em campo, né, de profissões diferentes, e de preferência um advogado, e 2 que ficam o que a gente chama de equipe reflexiva. A equipe reflexiva é uma ferramenta da terapia familiar. Tá certo, mediação, psicólogos, em muitos casos problemas familiares, mas qual a diferença entre uma boa sessão de terapia e um encontro de mediação? Normalmente no consultório, as famílias que vêm para uma terapia, elas vêm durante o tempo do casamento para resolver questões do casamento, quase sempre, na maioria das vezes. Na mediação, as pessoas até podem vir durante este tempo de casamento para resolver alguma questão, mas não é usual. Normalmente, quando já terminou o casamento, vem para tratar questões da separação, de guarda, de visitas, de pensão alimentar, porque aí fica muito difícil. Então, a terapia, ela trabalha as questões do passado, ela busca não resolver, mas criar condições também da conversação, de propiciar a conversa, a reflexão, e a mediação já estamos assim em cima da resolução das questões propostas e antagônicas das partes em conflito, porque ela já vem com o conflito pronto. Porque a mediação, ela trabalha muito aqui para frente. Ela não vai trabalhar as questões relacionais com as famílias de origem e tal, que é o que a terapia faz, né? Ela vai tentar encontrar lá atrás, né, o que é que pegou para gerar um comportamento que vem vindo. Nós não, né? Nós vamos dar conta daquilo que vem emergencial, e aí vem a escuta generosa, e nós temos a técnica das perguntas, que é muito fácil para o psicólogo, porque o psicólogo trabalha com as perguntas o tempo todo, né? E, por exemplo, o advogado já não tem esse perfil, né? O advogado é muito mais o que está na lei, né? Ele vai estudar mecanismos para estar defendendo aquelas pessoas. E o psicólogo não, ele vai estar trabalhando com as relações humanas dessa pessoa. Então a gente faz uma distinção bem grande. Aqui a gente não, dentro da mediação, a gente não dá informação jurídica, né? A gente não faz terapia. E o que a gente explica são exatamente os princípios da mediação, né? Começando com o da boa-fé. Quer dizer, as pessoas que estão dentro de um encontro de mediação, elas estão lá porque, de fato, elas querem estar resolvendo aquele conflito ou aquela disputa, né? Elas querem. Ontem mesmo eu estava fazendo uma mediação e a moça falou, não estou aguentando mais, não aguento mais. Quer dizer, eles vêm com muita dor, né? Eles vêm com muito sofrimento, assim, a ponto de falar, eu não estou aguentando mais. Esse termo, né, escuta, que é um termo que hoje também está bastante presente, né, na fala das várias áreas, né, ele é um termo que, em princípio, é cunhado muitas vezes por uma determinada perspectiva teórica, né, no campo da psicanálise ou no campo de alguma teoria psicológica, né, mas se a gente pensar lato sensu, né, essa ideia de escutar o outro, de ouvir o outro, quer dizer, o psicólogo ele não fica apenas nesse lugar, né, de quem ouve, mas ele vai necessariamente ter uma atitude de intervenção em relação ao outro, né? Para mim, como advogada, a maior lição que os psicólogos me deram é a escuta generosa, a compaixão, e o tempo, a paciência, a tolerância, e baixar essa ansiedade
de já querer que as pessoas já estão falando, né? Quer dizer, dar o tempo que é preciso. Você pode resolver as suas questões, não precisa ser o juiz. É uma das partes muito lindas da mediação. Você não precisa deixar para o promotor ou deixar para o juiz. Vocês têm este poder. Isto é sagrado, é de direito, você pode decidir. Então, após uma conversa, após um tempo de reflexão proposta pela mediação transformativa, as pessoas vão chegar à conclusão que elas podem. Não precisa deixar para o juiz. E se o juiz decidir, a gente fala para elas. E se ele decidir que é você que tem razão e não ela? E se decidir que é ela e não você, você deixa na mão do juiz? Ou vocês chegam a um consenso que é o que vocês podem suportar? A mediação é o ganha-ganha, um pouco para você, um pouco para mim. Então, mas o empoderamento só funciona quando eu me empodero e reconheço o teu direito de empoderamento também. Aí nós ficamos num equilíbrio de poder. Aí tá certo, não você assim e eu tenho direito. Você não vai deixar, você é inteligente. Se eu confiro para você, então, mesmo no maior conflito, meu asseguramento é eu te reconhecer como a outra parte, que também reivindica. E aí vem o que a gente chama de pensamento ternário, que é, entre um ponto e outro, tem N possibilidades, que é diferente do pensamento binário, que é preto, branco, certo, errado, né? Procedente, improcedente. O pensamento ternário é aquele que abre qualquer possibilidade que atenda, tá ótimo. Deu para entender o que é mediação penal? Então vamos seguir adiante, transformar o mediador em facilitador e conhecer uma nova filosofia que começa a se entranhar dentro do sistema judiciário. Numa sociedade onde se prescreve o tempo todo, né? Onde se diz o que é certo, o que é errado, aquele que fez o errado deve pagar por isso, quer dizer, a gente tem ainda uma mentalidade, né? Que é uma mentalidade de que essa punição deve vir necessariamente a qualquer ato que seja um ato que socialmente é inadmissível ou pouco admissível, né? Então, eu vejo que essa situação da mediação, ela vem na linha de uma outra corrente de pensamento, né, em que se considera que ambas as partes, né, estão perdendo e muito nessa maneira como as situações se dão, né? Quer dizer, nessa ideia de uma justiça restaurativa, por exemplo, onde as pessoas vão poder, onde o sofrimento existe, né, do lado tanto da família daquele que cometeu um ato infracional, como daquele que foi vítima desse ato infracional. Lógico que as dores são distintas, que os sofrimentos podem até ser diferentes, né, mas existe uma situação de sofrimento das duas partes, né? Então, hoje o que se discute é que outras formas a gente tem de entender, né, um contexto social, uma infração, um ato de violência, que não apenas atribuindo ao indivíduo, né, a ação e, ao mesmo tempo, punindo esse indivíduo por essa ação, que geralmente é uma punição de retirá-lo do convívio social e de encarcerá-lo, né, dentro de uma instituição por X tempo, né? E, ao mesmo tempo, essa ideia de que, ao fazer isso, né, as pessoas se sentem, de alguma forma, como se a justiça tivesse sido feita, né? O que a gente observa ainda é que, no campo social, a gente ainda trabalha muito com o produto, ou até a própria psicologia trabalha com os traços de personalidade, que, na verdade, estão muito ligados apenas ao indivíduo, né? E essa outra corrente, que é a corrente da mediação, da historicidade, né? Então, vai se tentar pensar em outros elementos que compõem este indivíduo, né? Que, de alguma forma, comete uma ação que é uma ação que socialmente não é aprovada. A princípio, todos os casos poderiam, tá? Depende da competência, né, que o juiz tenha para poder selecionar os casos. Então, acho que é importante trazer um pouquinho de história. No princípio, lá nos anos 70, mediação e justiça restaurativa eram a mesma coisa. Por quê? Havia um movimento de reforma de judiciário internacional, os estudiosos insatisfeitos de dentro da justiça mesmo, os operadores de direito procurando formas de resolver violência, resolver o excesso de
de restrição de liberdade das pessoas, procurando resolver o acúmulo de processos, o descuido com a vítima, esse caráter tão punitivo e que não estava resolvendo o número de violências que existiam, que ao contrário até crescia. Então, as primeiras experiências restaurativas foram de mediação vítima-ofensor. Foi quando foram convidados a vítima e o ofensor para pensar o que fazer com a situação. Eu acho que dá para acrescentar neste momento, né, que os próprios atores, né, que vão participar da justiça restaurativa estão ao lado, né, da justiça tradicional. Ainda é o judiciário que encaminha, mas os atores são capacitados para fazer esse novo formato, né, que é o círculo restaurativo, onde todas as pessoas afetadas, a vítima, o ofensor e a comunidade indiretamente afetada, vão participar de forma horizontal para buscar, né, o que aconteceu de fato, quais as necessidades de cada um naquele momento, e depois das necessidades de cada um, o que cada um precisaria daqui para frente para que a situação fosse restaurada para a vítima e também para o ofensor, né? Ele não vai sair ileso, mas ele vai participar do resultado, da escolha, né? Do que seria bom para aquele grupo que acontecesse para aquela pessoa reparar o dano. E o próprio grupo, né, que está naquele momento se responsabiliza para dar assistência uns aos outros para que aquilo realmente aconteça. A justiça restaurativa, ela é uma polêmica universal, até se a gente chama justiça restaurativa é a ideologia toda, né, que permeia, essa filosofia que permeia com esses princípios de reparar danos, de não punir e sim restaurar uma situação, como as coisas podem voltar a ficar bem depois de um delito, de um ato de violência, de uma ofensa, e que as pessoas possam incluir a vítima, né, que é absolutamente esquecida no processo judicial. A justiça rompendo os muros do poder judiciário. A justiça restaurativa deixa aos poucos os fóruns e varas especiais para ganhar outros espaços. Mônica é psicóloga judiciária. Já está há quase uma década no Fórum de Varas Especiais da Infância e da Juventude. Aqui estão centralizados todos os casos de jovens envolvidos em atos infracionais na cidade de São Paulo. Seu trabalho se limitava até há pouco tempo a fazer perícias e ajudar a decidir o futuro de jovens e adolescentes que tinham apenas duas variações, a liberdade ou a medida socioeducativa. Quando surgiu um projeto da Secretaria de Justiça, em parceria com a Secretaria de Educação na comunidade de Heliópolis, Mônica conseguiu dar um novo rumo à sua profissão. Para mim, pessoalmente, foi um período de grande turbulência e revolução. Assim, de repente, eu comecei a me questionar muito sobre o meu fazer, sobre como eu vim atendendo essa demanda judicial aí das perícias, de que forma que era sempre importante que eu mantivesse uma postura muito crítica, que eu começasse a questionar de forma muito mais enfática a violência que a gente entra em contato cotidianamente. E, paralelamente, me surgiu a possibilidade de atuar realmente de uma outra forma, porque num círculo eu não sou a perita. A prática acabou sendo incorporada aos procedimentos do Fórum, e a justiça restaurativa ganhou algum espaço dentro das rígidas estruturas judiciárias. Hoje, ela participa como facilitadora em círculos restaurativos. Sim, sentamos em círculo. E por que do círculo? A justiça restaurativa, ela resgata assim, antigos rituais ocidentais e de tribos orientais. Então tem os maoris lá na Austrália, tudo. E sempre houve essa prática. A qualquer problema, qualquer situação de tensão e conflito, a comunidade se sentava em círculo para conversar sobre essa situação e buscar coletivamente a solução. Então,
transpondo essas velhas práticas, por isso tem esse sentido, além de marcar, assim, acho que até alterando um pouco a cena jurídica, porque se você entrar em qualquer gabinete aí onde são realizadas audiências, a mesa do juiz vai estar aqui atrás, em cima de um degrau, a mesa em frente, o adolescente lá em frente, mas bem distante. Então tem toda essa configuração espacial, mas que na verdade marca uma configuração de poder, né? O facilitador, assim, ele não tem uma função de coordenador no sentido, eu acho, que daquele que tem de antemão o objetivo onde ele quer chegar. Então, numa situação assim, eu espero que seja construído um acordo assado. A gente nunca sabe como cada conversa, cada círculo vai se desenrolar. Facilitador, assim, a gente só tenta, assim, por algumas técnicas que a gente tem de comunicação, é assegurar que todo mundo vai ter o momento de falar, o momento de escutar, que esse contato vai ser respeitoso, por mais tenso que seja inicialmente, porque a maior parte dos círculos começa realmente num clima, assim, de tensão e animosidade muito grande. Existe sempre um preparo do caso, tá? Esse preparo do caso dependendo da metodologia, prepara-se 1 a 1 de todos que virão, e nessa preparação precisa ter esse reconhecimento de participação, de desejo de participar, escolha voluntária, informado de todos os seus direitos legais. E depois o que importa é a gente delimitar nessa entrevista preparatória qual é o caso, a situação que vamos trabalhar e quem são as pessoas importantes de estarem presentes. Isso desde o ponto de vista do ofensor quanto do ponto de vista da vítima. Precisa uma preparação, isso não acontece do nada e principalmente são duas grandes dimensões. Um, do como faz, a gente tem que aprender. Mas o outro é como eu vivo situações de violência, eu como facilitador. Como eu consigo me trabalhar pessoalmente para que eu possa estar numa situação onde as pessoas vão falar de violência sem interferir nela, lidar com os meus preconceitos, não querer encaminhar a decisão e ajudar com que as partes possam fazer isso. Na semana passada eu tive um círculo que era uma situação que houve uma desavença, uma discussão entre 2 adolescentes da mesma classe, que sempre foram colegas, eram próximos, se conheceram esse ano, mas tinham uma afinidade grande. Aí, nessa coisa de provocação de adolescente, de menino, bate daqui, bate dali, joga a bolinha dali, dá colar. Um deles se inflamou e acabou reagindo de forma mais violenta e teria feito uma ameaça de que estava com faca branca, enfim, estava com uma arma branca. Daí, nisso, é chamada a diretora para interceder. Quando ela chega até a situação, eles já tinham sido separados, já estavam cada um sentado, mas, de fato, foi descoberto que o menino portava uma arma na carteira. Por conta disso, foi decidido a lavratura do boletim de ocorrência, e daí gerou, no que abriu um boletim de ocorrência, gera um processo aqui no fórum, sendo adolescente. Vieram os 2 adolescentes, assim, os 2 acabaram entrando como autores, não é que um estava como vítima, o outro ofensor, os 2 entraram como autores, foram ouvidos pela promotora, que indicou que o caso fosse encaminhado para a gente do setor da restaurativa. E ao final foi sugerido assim, que os 2 coordenassem uma campanha de reciclagem de materiais na escola. Então eles se voluntariaram a passar de classe em classe para falar juntos da importância da reciclagem do material, de forma a estimular a coleta seletiva na escola. A diretora teria que fazer todo o trabalho de meio de campo, que é conversar com os professores, conversar com os coordenadores sobre por que está sendo feito isso, viabilizar
que isso possa ser realizado pelos adolescentes. Então, assim, todas as pessoas que estavam aqui acabaram tendo um engajamento nesse acordo. Ao final dessa conversa, assim, através de toda a compreensão que eles possam estabelecer, for possível a construção de um acordo, melhor. Mas não é assim um fim em si mesmo. Acho que um círculo não se reduz à construção e efetivação de um acordo. Acho que o fato das pessoas estarem num primeiro momento conversando numa estrutura tal como essa, sobre um conflito, expressando sua dor, falando das suas dúvidas, se colocando como sujeitos, acho que isso para mim é o maior ganho, sem dúvida nenhuma. Outra possibilidade da mediação é agir antes que a situação vire uma queixa, o famoso BO. Em Suzano, na Grande São Paulo, psicólogos de unidades como CRAS e CREAS trabalham na mediação de conflitos dentro da comunidade. Conflitos surgidos não só por problemas pessoais, como também por tragédias que absurdamente fazem parte da vida das populações menos assistidas. Tem muitas áreas de risco aqui em Suzano, por exemplo, que ainda tem. Você mora lá nessa rua tal, moro, mas você sabe que ela tem perigo de enchente, né? E construindo com a pessoa, aí você realmente ela tem o direito de continuar lá, mas ela sabe dos riscos, o que isso a médio prazo, longo prazo, o que pode acarretar para ela. Ela realmente conseguiu já pensar nessas coisas todas, fazer essas ligações. Isso a gente pode ajudar ela a, pelo menos, ser uma escolha, né, mais responsável, né? Ela tem que se responsabilizar por aquilo. Esse trabalho, por exemplo, de mediação num contexto desse passa a ser interessante porque não é só na situação em que a gente atende que acontece a mediação, mas isso acontece antes, né? A gente entender a realidade, entender como ela é produzida diferentemente para um grupo, diferente para outro grupo, né? Às vezes tem um grupo religioso, tem o movimento social, tem o pessoal que não quer saber de participação política, mas pode ter o efeito sobre eles, né? Numa situação dessas de calamidade pública. Nós talvez não atendamos a todo mundo, mas naquele momento talvez a pessoa precise da nossa ação. E como é que a gente age nesse momento? A questão para uma pessoa pode ser muito diferente para outra. Como a gente atua sempre naquela região, acho que isso ajuda bastante, porque no caso, numa região que a gente atuou, já conhecia a região, já conhecia muitas pessoas que estavam lá. Você é do CRAS, né? Aí já traz uma outra situação, fala assim, olha, no momento a gente está atendendo isso, mas você sabe onde fica o CRAS. Depois a gente pode conversar sobre essa situação específica. Mas é uma coisa que a gente tem, vamos levar lá, vamos tirar todo mundo e levar todo mundo para abrigo. Não, isso é a minoria que quer sair. Pode ter uma pessoa que queira sair daquele local e tenha para onde ir. Tem um familiar para alojá-lo. No outro caso, a pessoa não quer sair, não tem para onde ir e a gente precisa conversar com ela no sentido dela pensar sobre a proteção dela, sobre a proteção dos filhos dela, né? Você vai julgar ela que a vida é mais importante, você vai julgar isso? Você vai impor isso para ela, que ela tem que preservar a vida acima de tudo? Sendo que a gente não sabe como ela conseguiu aqueles bens, o que ela passou toda a vida dela para conseguir aquela televisão. Situações assim, né, os animais, eu não vou, como que eu vou para a briga deixar meu cachorro? Eu não vou sem meu cachorro. Você vai falar, a pessoa tá sendo boba. Não, é a família dela, né? Só o fato de repente perceber como é que se toma uma decisão já é um ganho muito grande na vida de uma pessoa ou na história de uma instituição, né? Porque a gente começa a desvelar os valores, os sentimentos, né? E também tem a possibilidade de reelaborar daí, né? Começa a se sacar um pouco melhor, né? Se perceber como ser e como um ser no mundo. O grande problema é quando as coisas se transformam numa técnica, né? Então, quando se fala, vamos aprender a técnica da mediação, né? Então, ele começa, o outro termina, né? Um tem que falar isso, outro tem que falar aquilo. Quer dizer, quando você transforma na técnica, você retira, né, o caráter da finalidade desse processo, né? Quer dizer,
A grande finalidade é a possibilidade de se pensar a respeito de uma determinada situação que está instalada, né? Não foi o psicólogo que instalou, né? Foram as pessoas que instalaram de alguma forma, né? Desde uma briga de casal até uma constituição de uma cooperativa, né? Então você tem aí de A a Z várias circunstâncias e várias situações que podem estar acontecendo nas relações humanas, né? Então, acho que é interessante, quer dizer, que dentro da formação do psicólogo não se transforme a mediação como uma nova técnica que está sendo aplicada, que está sendo ensinada, né, nos cursos de psicologia, porque aí a gente vai realmente fazer com a mediação aquilo que a gente fez com muitas outras formas, né, de atuação no campo psi, e que também se transformaram em técnicas que perderam a sua própria finalidade no campo de compreensão do humano, né? Para mim, o sucesso da mediação depende de 2 fatores. Primeiro, é o restabelecimento da comunicação, ou seja, agora nós conseguimos conversar. E segundo, se a gente conseguiu conversar, a gente pode fazer qualquer combinado, né? Ou seja, a gente pode combinar de eu ficar esse final de semana, que era seu, porque eu tenho que levar nosso filho para a festa, né? Nós podemos combinar que, em vez de ser como está determinado no acordo ou pela sentença, que às 10 horas você tem que buscar e a gente combina às 11 ou às 9, e a gente pode recombinar e combinar quantas vezes a gente quiser, porque agora a gente conversa. Eu acho que o grande lance, o grande ouro da mediação é esse, é a cultura da conversa.